Vamos ouvir agora as principais propostas dos candidatos à presidência da República no âmbito educacional. Foram convidados os 6 primeiros candidatos apontados pelas pesquisas de intenção de votos no mês de agosto. Reforçamos que estão presentes pelo PSDB, Washington Bonfim, membro da coordenação do plano de governo do setor educacional do candidato à presidência da República, Geraldo Alckmin, representando o PSL, Stavros Chantopoilos, principal consultor educacional do candidato Jair Bolsonaro, e representando o partido Rede, André Stabile, coordenador de programa no setor de educação da candidata Marina Silva. Justificaram a ausência os representantes do candidato Álvaro Dias, do POD, Ciro Gomes, do PDT, e o PT não enviou representante. Mais uma vez, agradecemos os representantes aqui presentes que honraram este compromisso com a educação superior brasileira. Para este debate, serão seguidas as regras previamente informadas aos representantes, resumidas nos seguintes pontos. A ordem da fala foi definida em sorteio, realizado há pouco, e valerá para todos os momentos do debate. Os representantes terão 5 minutos para suas exposições iniciais, que devem versar sobre as propostas dos candidatos em relação ao tema educação superior. Na sequência, será realizada uma rodada de perguntas e respostas, em que cada representante terá 3 minutos por resposta. Ao final, os representantes terão 3 minutos para as suas considerações finais. Todo e qualquer comentário que um representante tenha a fazer deverá ser exclusivamente realizado em seu tempo de fala, seja nas exposições, respostas ou considerações finais, não sendo permitida a intervenção nas falas dos demais representantes. Os tempos serão criteriosamente acompanhados com o objetivo de garantir o fluxo das atividades e conferir igualdade entre os representantes. Lembramos, mais uma vez, que a missão da ABMS hoje é levar ao conhecimento do público as principais propostas dos candidatos à presidência da República que lideram as intenções de voto e aprofundar a discussão sobre a educação superior brasileira. Adicionalmente ao debate de hoje, a ABMS preparou um material inédito que reúne as propostas de todos os 13 candidatos à presidência na área de educação, com enfoque na educação superior. O documento pode ser acessado no site da ABMS e recomendamos a todos a leitura. Portanto, pela ordem do sorteio, iniciaremos a exposição de 5 minutos, primeiramente do representante Washington Bonfim. Vamos contar o tempo em 5 minutos, como nós... Vamos colocar o cronômetro aqui à nossa frente, ali, nos 50 minutos? Está contando? Não, ainda não. Só para fazer uma correção ali. Tá, vamos. Vamos lá? Então, professor Washington, é a sua vez de começar a falar. Fica à vontade. Muito obrigado. Eu, antes de mais nada, queria desejar meu bom dia a todas e a todos. Agradecer enormemente ao diretor-presidente Janguier Diniz a oportunidade desse debate, em nome do nosso candidato Geraldo Alckmin. Agradecer aqui a presença do Stavros Chantopoilos, do André Stabile, né, que representam outras candidaturas, o professor Arnaldo Nisquier, que dispensa qualquer apresentação, o professor Carbonari, o professor Gilberto Garcia, a toda a diretoria da BMS pela oportunidade. Na candidatura do ex-governador Geraldo Alckmin, a gente tem discutido pessoalmente com ele a prioridade da educação. E foi bastante importante para nós vermos no decálogo, nas 10 propostas relevantes para a educação superior brasileira, né, que está sendo lançada hoje, uma extrema convergência com o nosso plano de governo, com as ideias de governo do candidato Geraldo Alckmin. Vou ser relativamente breve dentro desse tempo de 5 minutos, mas para tocar alguns pontos principais. A primeira, talvez 2 coisas não estejam, e vou começar pelo que está ausente, 2 coisas não estejam totalmente alinhadas. Primeiro, é que
na candidatura do ex-governador Geraldo Alckmin, a precedência do trabalho e da política pública em relação à primeira infância. E aí, primeira infância é entendida não apenas como educação infantil, mas como uma época, né, da vida de cada um de nós. E aí nós já sabemos de maneira muito clara, pelas evidências da neurociência, de que é uma época definitiva para o cuidado, né, e para a inteligência das pessoas. Então, esse é o primeiro ponto muito importante, que não é um ponto apenas educacional na nossa proposta, é um ponto de integração de políticas, a política de assistência, a política de saúde e a política de educação. A partir daí, né, o compromisso com a reestruturação da nossa educação básica. Nós estamos há poucos dias do lançamento das notas do SAEB. São Paulo continua avançando nas notas do SAEB, ou seja, seus alunos continuam avançando na questão da qualidade do ensino, do aprendizado, melhor dizendo, mas ainda temos um caminho longo a avançar. E esse caminho longo a avançar, ele passa por algumas questões que estão no decálogo. Primeiro, a eliminação, isso está no nosso plano de governo, a eliminação do analfabetismo. Para nenhum de nós é concebível que crianças até os 8 anos de idade não saibam ler e escrever, e nós temos 55% das nossas crianças, pela Avaliação Nacional de Alfabetização, ainda sem essa condição até os 8 anos de idade. Isso é um fator perpetrador de desigualdade que é muito importante e que precisa ser endereçado de maneira muito clara. O outro ponto de convergência que eu queria ressaltar nessa primeira fala é a questão da formação dos professores. Nós temos convicção, né, no mundo inteiro, né, hoje a profissão de professor, salvo alguns lugares no mundo, né, não é uma profissão das mais desejadas, mas todos nós aqui somos professores e todos nós sabemos da centralidade que ela tem. E é extremamente importante, e comentava isso um pouco antes, que o papel que a educação superior privada tem no avanço, né, da formação e da reestruturação da formação da carreira docente, sobretudo na educação pública no país. Nós temos uma dicotomia aí entre o setor privado e o setor público, um setor público muito mais ideologizado, sobretudo no setor das universidades federais, e aí precisamos contar com o apoio, né, da educação superior privada para fazer avançar uma nova perspectiva de formação da carreira docente, que seja muito mais focada em metodologias em que as redes municipais e estaduais não tenham que investir tanto como investem hoje em corrigir, digamos assim, os problemas advindos da falta de uma boa formação para os nossos professores. E é extremamente para avançar, e é extremamente importante do ponto de vista, né, do nosso plano de governo, uma sorte de desafios, um quantitativo de desafios que eu queria listar rapidamente para a gente ir desenvolvendo no debate. Primeiro, a questão da diversidade institucional da educação superior é extremamente importante, é extremamente relevante nós abrirmos esse debate e contarmos com o setor educacional como um todo na discussão dessa diversidade institucional. A questão do financiamento. Nós vivemos um período extremamente difícil, todos aqui sabem das dificuldades que ocorreram em função da má gestão do FIES. Professor Washington. Precisamos avançar nessa direção. Muito obrigada pelo tempo. Vamos ouvir agora as exposições iniciais do representante do Partido Rede, André Stabile. Lembrando sempre que possível, eu sei que é difícil respeitar o tempo de 5 minutos, logo depois o senhor volta para a conclusão da sua fala. Então, vamos contar a partir de agora, professor André, com o senhor. Bom dia a todos. Muito obrigado pela presença. Quero agradecer também, inicialmente, o professor Janguier, da ABNIS, professor Arnaldo Nesquier, professor Carbonari, professor Gilberto e todos os demais representantes das entidades mantenedoras do ensino superior aqui do país. Eu participei ontem de um diálogo, de um debate lá no Semesp, em São Paulo, com os nossos amigos aqui do PSL e do PSDB, e também tinha um representante de um outro partido.
e fiquei muito feliz com aquilo que eu pude sentir, né? A recepção e a compreensão das pessoas que fazem hoje o ensino superior, e que eu acredito que nós estamos construindo um consenso sobre a visão sistêmica da educação. No programa da Marina Silva, para quem puder ler, vocês vão encontrar lá, distribuídas de maneira um pouco sinérgica, pelo menos as 7 dimensões da educação que estão previstas também no decálogo da ABMS, né? Nós estamos olhando para a educação e para as reformas educacionais que o Brasil precisa propor e implementar para o século XXI, a partir dessa visão de 7 dimensões, e tentando superar um pouquinho as ilusões de separação entre educação pública e educação privada, e também as ilusões da separação entre educação básica e educação superior. A própria curva de Heckman, para quem é do setor de economia, sabe muito bem que cada dólar investido na primeira infância tem um impacto multiplicado, e na medida em que nós vamos avançando na nossa idade, neste plano, os resultados de retorno deste investimento são sempre menores. Aliás, para quem tiver a oportunidade de estudar experiências adversas na infância, e como isso tem impacto na escolha profissional, na escolha vocacional, na permanência no mercado de trabalho, vale muito a pena, e nós estamos enfatizando um pouco essa compreensão sobre a importância da infância, até mesmo para o ensino superior. As 7 dimensões da educação são as seguintes: políticas públicas, formação e capacitação de professores com uma carreira sólida para o país, renovação e inovação das boas práticas pedagógicas que já estão disseminadas no Brasil e no mundo, administração dos ambientes educacionais para as escolas, mesmo dos ambientes de educação formal, gestão democrática e participativa com a participação da sociedade e das comunidades que estão no entorno. Estou achando que está falando. Assim. A 5ª dimensão é a gestão democrática e participativa. A 6ª dimensão é a articulação de parcerias intersetoriais, e eu quero falar um pouco sobre isso nesse tempo inicial. E a última, a 7ª dimensão, são os sistemas de monitoramento e avaliação de indicadores. Marina Silva está colocando no projeto de nação para o Brasil a educação como eixo central de desenvolvimento, não só como discurso, porque a história de vida dela e o propósito de vida dela, tendo sido alfabetizada apenas aos 16 anos e tendo chegado na história de vida e na jornada que ela construiu, para ela, esse é o campo que nós conseguimos dar a maior ênfase. E nós gostamos muito dessa ideia de eliminar a ilusão das separações, porque existe um jogo de sofrimento nessa separação. Quando o decálogo diz aqui de ampliar a participação do setor privado na elaboração de políticas públicas para a educação superior, com o máximo de licença, eu gostaria de só suprimir essa palavrinha superior. Porque, na verdade, eu sinto falta da participação do setor de educação superior nos debates da própria Base Nacional Comum Curricular. Temos que compreender que é fruto de uma visão sistêmica, de uma abordagem sistêmica e de um processo que os jovens e os adultos que estão no ensino superior hoje são frutos provenientes de um processo de educação básica, da sua jornada educacional. Então, durante o diálogo, acredito que esse 9º item vai ser, com certeza, o mais explorado, e essa necessidade de integração entre a educação superior e a educação básica. Acho até que, estrategicamente, para a educação superior, se aproximar de maneira intencional, de maneira estratégica da educação básica, é o futuro para melhorar os dois setores. E acredito que a gente não vai ter muito como avançar se nós não caminharmos nessa direção. Obrigado por enquanto. Agradecemos ao professor André. Vamos ouvir agora as palavras, as exposições do principal consultor educacional do candidato Jair Bolsonaro, representando o PSL, Stavros Chatopoilos. Vamos contar o tempo. Pronto. O cronômetro está de acordo. Okay. Professor. Bom dia a todos e todas. Quero agradecer a iniciativa da ABMS e cumprimentá-los através do professor Janguier. Dispensa comentários aos autores do decálogo.
professores conhecidos, colegas, queridos e amigos. Quando eu fui convidado para ajudar o candidato Jair Bolsonaro a elaborar o plano de educação, a primeira premissa que foi colocada é que a gente estaria trabalhando algo de longo prazo. Ou seja, o preceito aqui muda a figura de fazer planos para governos e fazermos um plano para país. Então, quando a gente pensa na política ou nas políticas que vão integrar os planos educacionais, temos certeza absoluta que todos os elementos que foram colocados em termos de estruturação, gestão, etc., terão que ser algo que terão sementes, frutos intermediários e frutos futuros. Nessa fala inicial, pelo programa, deveríamos cobrir o ensino superior. Se nós olharmos para o ensino superior e fizermos uma analogia a uma casa, a gente vai ver que a gente terá um telhado hoje sustentado por pilares que não tem condição nenhuma de sustentá-lo e uma base que nem foi feita adequadamente para que a gente possa ter efetividade na formação dos nossos cidadãos. Então, é óbvio que ficou claro na habilidade toda que o documento foi colocado e converge bastante com todas as ideias que estão dentro do nosso plano e da nossa ideia de como deve se estruturar a educação e não se pode deixar fora o ensino básico. E também acrescento, como meu colega acrescentou, a parte da infância, da primeira infância, que essa é a melhor semente que a gente tem que ter. Ou seja, hoje nós temos 11 milhões de crianças de 0 a 4 que simplesmente estão ao relento no que diz respeito a cuidar de como vão se desenvolver esses seres humanos para que se tornem cidadãos produtivos e efetivos dessa nação. Na parte de ensino básico, é interessante ver que quando vocês recebem um aluno no ensino superior, dos 48% que terminaram o ensino médio, 90% desses não conseguem fazer contas de porcentagem. Então, como é que a gente trabalha isso? Obviamente, não estou falando dos que têm o privilégio tanto intelectual, mas aqueles que não têm o privilégio de serem formados de forma adequada para chegarem na universidade e efetivamente trabalharem. Então, o papel do ensino superior privado, que trata de um bem de direito e um bem público, que é a educação, é fundamental como indutor e ele deve permear toda a educação e terá um papel fundamental para induzir, talvez, áreas que a gente hoje não privilegia, e aí talvez a gente terá que enfrentar uma mudança de paradigma em 3 dimensões. Uma delas é a inovação. Não tratar a educação como modalidades mais. Não faz sentido algum pensar em modular a educação, mas sim em como entregar o que a gente precisa entregar para o nosso público-aluno, o objetivo da sua aprendizagem e qual é a melhor forma de fazer isso chegar com efetividade a ele. Segundo ponto, rasgar o paradigma do diploma e substituí-lo pela cultura do saber. Ou seja, efetivamente flexibilizar elementos num mundo onde eu tenho pessoas que precisam de formação rápida para poder atuar, se especializar rapidamente para poder conseguir um emprego, conseguir alavancar seu conhecimento e, de repente, depois ir para algo que seja mais estruturado. Então, também pensar nesse processo. Ok, professor. Muito obrigada pelo tempo. Bom, nós iniciaremos agora a rodada de perguntas e respostas.
Os 3 representantes já expuseram, então, esses seus 5 minutos iniciais. Portanto, nós daremos agora início à rodada de perguntas e respostas. Para esta etapa, nós contaremos com a colaboração dos dirigentes do Fórum das Entidades Representativas do Ensino Superior Particular. As 10 perguntas versam sobre os eixos contidos no documento que os senhores receberam e que se encontra disponível para acesso no site da ABMS. Lembrando agora que cada representante terá 3 minutos para a resposta. E a ordem, de acordo com o nosso sorteio, permanece: professor Washington Bonfim, André Stabile e Stavros Chantopoilos. Agora, o cronômetro, como os senhores podem ver, podem acompanhar por ali, tá bom? Já peço desculpas antecipadas pela interrupção, porque a gente está seguindo aqui a ordem direitinho, para que a gente mantenha a igualdade entre os representantes. Nós vamos pedir para que se posicione de pé a pessoa que fará a primeira pergunta, a professora Amabile Pácios, ela que é vice-presidente licenciada da FENEP. Pode pegar o microfone aqui, professora. Bom dia a cada um de vocês. Bom dia aos 3 representantes aqui. Muito obrigada pela presença. Parabéns, presidente Janguier, pela iniciativa. Eu sou a vice-presidente licenciada por fins eleitorais da FENEP. A FENEP é uma linha que é sindical, nós temos 23 sindicatos, da educação básica até a pós-educação. Então, a gente diz que nós estamos representando tanto quem usa fraldinha até quem usa fraldão, tá bom? A nossa pergunta é simples, evidentemente, nós temos a educação básica na nossa base. E a gente percebe a questão do analfabetismo crescendo no nosso país. Nós recebemos nas nossas instituições de ensino superior pessoas que são analfabetas funcionais. Evidentemente, isso nos preocupa. E a nossa inquietação, nesse momento, enquanto gestor de ensino superior, é: qual é a proposta de vocês para que, quando recebemos as crianças, os jovens e adolescentes da educação básica, que a gente tenha condições de não ter mais os analfabetos funcionais? Muito obrigada. Obrigada, professora Amabile. Então, seguindo a ordem, nós passaremos a palavra para o professor Washington Bonfim, depois para o André e depois para o Stavros. Vamos começar, então, a partir de agora. Professor Washington, fique à vontade. Eu gostaria de agradecer a pergunta. 2 pontos, acho que são principais nessa resposta. A primeira, eu adiantei na apresentação, a questão do investimento em primeira infância. Todos nós sabemos que grande parte da capacidade intelectual, né, das sinapses neuronais que viabilizam o conhecimento, nosso conhecimento, surgem na primeira infância. É compromisso do nosso candidato Geraldo Alckmin criar uma política de primeira infância articulada a partir da presidência da República e integrada nos setores sociais de educação, saúde e assistência social. Um outro ponto é o fortalecimento da educação infantil. Nós temos muito ainda o que avançar na questão da educação infantil para criar as condições para que as crianças cheguem aos 6 anos de idade, né, aptas a terminarem, digamos assim, o seu período de alfabetização. Existe um debate acadêmico grande sobre quanto tempo leva a alfabetização, até que ponto se tem a alfabetização, se ela é um processo que se interrompe em algum momento ou se ela é contínua, mas não existe esse debate sobre as condições que você pode estabelecer na primeira infância para que esse processo ocorra. Então, esse é um compromisso do nosso candidato Geraldo Alckmin. O outro ponto importante é a questão, é um ponto mais institucional, relativo ao papel que o Ministério da Educação pode ter no apoio principalmente às secretarias municipais de educação, a quem cabe não só a responsabilidade exclusiva da educação infantil, quanto, em muitos poucos casos, mas ainda há, a responsabilidade em relação ao ensino fundamental, aos primeiros anos de escolaridade básica das nossas crianças. O MEC tem vem tendo um sentido de intervenção por cima, de cima para baixo, que nós avaliamos hoje como muito pouco producente. Ele tem mostrado poucos resultados. E a ideia é
flexibilizar a estrutura do MEC para ser muito mais apoiador das instituições, a partir da grande diversidade regional que existe. São muito diferentes as situações, por exemplo, do interior do Piauí, de onde eu venho, ou da periferia de um estado, de uma cidade como São Paulo. A capacidade de coordenar as políticas a partir das necessidades de cada uma das instituições, das secretarias municipais, deverá ser o foco para que a gente possa estabelecer de maneira correta aquilo, né, o desenho de política correto para que a gente erradique o analfabetismo no país. Muito obrigada. Vamos ouvir agora, então, a resposta do professor André Stabile. Essa pergunta, ela torna bastante evidente a visão sistêmica da educação. Se o processo é falho no início, se o processo é falho na infância, ele tende a produzir efeitos negativos ao longo de toda a trajetória escolar. Então, algumas coisas já são evidências bastante consistentes da necessidade de mudar isso. Quando se pergunta qual é o foco, né, da educação, é o aluno ou é o professor? Nós entendemos que é a relação entre professor e aluno, não isolando e não compartimentando e não segregando os fatores da aprendizagem. Então, acredito eu que um impacto direto e uma atuação importante das instituições de ensino superior seria reformular a formação de professores para combater o analfabetismo e, principalmente, colocar os professores em estágios mais qualificados. A formação de professores no Brasil precisa observar a lógica, quase que a lógica da residência pedagógica. O professor e aqueles que estão em curso nos cursos superiores de educação, especialmente pedagogia, nas formações e até nas licenciaturas, precisam ter esta ênfase de acompanhamento mais qualificado. Os níveis de educação geralmente correspondem aos níveis dos professores, né? A própria consultoria McKinsey há mais de 10 anos já vem empregando isso ao redor do mundo. Então, se a gente ficar tentando segregar ou separar as soluções, provavelmente isso vai continuar dando errado. Também acho importante que a ABMES faça uma gestão de bons ofícios, como diz, junto às lideranças políticas, para que prefeitos e governadores possam incubar, na sua escala de valores, uma obsessão para combater o analfabetismo. Depende da liderança. O líder político vai apertar um pouquinho o seu secretário de educação para que não seja deixada nenhuma criança para trás. Isso precisa ser feito. Só que depende dessa liderança, dessa articulação. Talvez o próprio CONSED, talvez a própria Undime, talvez o próprio Conselho Nacional de Educação possam estruturar isso como um projeto prioritário para o país. Não vou dizer nem só a alfabetização linguística, a alfabetização matemática é igualmente importante para a formação das perspectivas de futuro dessas crianças. Então, as soluções propostas no plano de governo caminham nesse sentido, essa visão sistêmica e uma ênfase na residência e na qualidade dos professores, na sua prática pedagógica, desde o início, até acreditando que a meta de alfabetização brasileira é um pouquinho frouxa. É um pouquinho frouxa. Não precisaria estender isso num ciclo tão distante assim. A gente poderia dar mais ênfase nisso para garantir o direito de aprender dessas crianças desde o início. Muito obrigada, professor André, por respeitar o tempo. Vamos ouvir agora, então, a resposta do professor Stavros. A questão da alfabetização, ela percorre duas dimensões. Uma, na educação desde o início, com certeza, onde a gente tem que reforçar o professor e garantir que a criança esteja na escola. Criar mecanismos para que a criança possa ter a possibilidade de estar na escola com o professor apoiando, só um instantinho, com um processo que garanta que no Ministério da Educação a gente tenha... Nossa, só um instantinho. Está muito calor. Uhum. Não, não estou passando. É só o calor. Não, é só o calor mesmo.
Voltando. As políticas não podem ser desassociadas do processo de formação dos professores. É um processo integral que é a melhoria do ensino desde a primeira infância. Também temos a parte dos jovens e dos adultos que não são alfabetizados. E, ao mesmo tempo... Estou passando mal. Não, pode ser o contrário. Tem. Realmente está quente. A gente vai aumentar aqui o ar. Bom, enquanto isso... Vamos à Combinado? próxima pergunta e depois, quando ele voltar, ele... Ele conclui, né? É. Ainda temos que ouvir, então, a proposta. Ele era o último, né? Então, vamos ouvir a próxima pergunta do professor Gilberto Garcia, conselheiro do CNE. Bom dia a todos. Cumprimentando o presidente Janguier, cumprimento toda a diretoria da BMS e os presentes nesse evento, saudar a magnitude desse evento e destacar de uma forma muito particular e cara para mim o agradecimento por participar da construção desse documento e de poder perceber, e é o que eu espero que os governos percebam, doravante, a função pública do setor privado na solução de problemas sociais, em especial da educação, como esse documento apresenta. Haveríamos de pensar que o documento do setor defenderia lobbies do setor, muito pelo contrário. É um documento altamente republicano e que ataca as principais questões de educação brasileira. Por isso, a minha pergunta e a minha questão acompanha ainda um problema da educação básica, no recorte agora da educação no ensino médio. Nós não podemos mais pensar politicamente a educação superior e a política pública para a educação superior descolada dos problemas da política pública da educação básica, em especial agora o ensino médio. O Brasil, por muito tempo, alimentou certas inversões, uma delas o setor público e o setor privado, no que diz respeito à educação básica e à educação superior. Em números redondos, nós temos um atendimento de 80% da educação básica pelo setor público e 20% pelo setor privado, e encontramos essa inversão praticamente no ensino superior. Quase 80% do setor privado e 20% para o setor público no sistema federal. Por isso, eu acho que o setor privado tem que sair do seu lugar de reivindicação, e é o que nós assistimos nesses momentos, nesses últimos anos, para o lugar de protagonista, de fato, junto às políticas públicas. Essa inversão cruel traz um drama muito grande para a educação brasileira, e numa alegoria, eu cheguei a ouvir isso numa pesquisa, a perda que nós encontramos desde o ensino fundamental nos primeiros anos até chegar ao ensino superior. Do ensino infantil para o ensino fundamental, até as últimas séries, caracterizável como uma marolinha. Do ensino fundamental para o ensino médio, uma onda. E do ensino médio para o ensino superior, uma tsunami, em termos de perdas históricas nesse país. A meta 2, a meta 3 do Plano Nacional de Educação pretende universalizar até 2016 o atendimento para toda a população de 15 a 17 anos
e elevar até o final do Plano Nacional de Educação a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85%. Ora, uma das estratégias que é dramática demais, se nós lermos o PNE, ela diz assim: promover a busca ativa da população de 15 a 17 anos fora da escola em articulação com assistência social, saúde, proteção, adolescência e juventude. Nós estamos no drama de buscar essas crianças. Essa meta, essa estratégia mostra o drama muito claramente em que vive a educação básica brasileira, em especial o ensino médio. Portanto, quais são as propostas para se alcançar a meta do Plano Nacional, em especial a meta 3, de universalização do ensino fundamental e médio? Professor Washington, fique à vontade. Novamente, eu citei no início, quer dizer, nós temos um grande desafio enquanto país, acho que um desafio civilizacional, eu diria, de fazer com que nossos jovens, nossas crianças e nossos jovens permaneçam na escola. Os dados que foram relatados há pouco pelo professor Gilberto são muito eloquentes. E, em termos de proposta, o candidato Geraldo Alckmin tem, acho que, duas grandes estratégias que merecem atenção. A primeira delas é a implementação, na realidade nem é uma estratégia, é um grande desafio, que é da implementação da reforma do ensino médio. Nós temos um ensino médio hoje extremamente conteudista, né, que, na realidade, afasta os alunos, e não apenas os alunos, né, de rede pública. Há dificuldades de permanência desses alunos, inclusive, né, os alunos de escolas particulares. E acho que esse é o grande desafio do próximo governo, do governo Geraldo Alckmin, é a reestruturação do ensino médio para fazer com que, né, nós tenhamos taxas de permanência muito maiores nessa fase do nosso ensino. O outro ponto que é importante, está citado na pergunta, os nem, na realidade, aqueles jovens que nem estudam, nem trabalham. Acho que a diversidade, mais adiante, certamente nós vamos ter oportunidade de falar um pouco mais sobre isso, a diversidade institucional e a superação, né, da falta, digamos assim, de prestígio do ensino vocacional, do ensino tecnológico, tem de ser uma resposta importante para essa juventude, para essas pessoas. A diversificação do sistema de ensino, né, nós não podemos mais manter-nos nessa visão do bacharelismo, quer dizer, só existe um caminho, o caminho da educação básica direto para a universidade. É preciso que haja diversidade, é preciso que haja reconhecimento, né, dos diversos saberes que existem na comunidade, é preciso que haja diversidade da formação das universidades, da formação do ensino técnico. E aí é muito importante o exemplo que tem sido seguido por São Paulo, tanto nas ETECs quanto nas FATECs. Na realidade, nós estamos falando de uma realidade que existe no estado de São Paulo, né, de uma diversificação da estrutura, né, do ensino superior e do ensino médio, focado no ensino tecnológico. Acho que fundamentalmente isso vai se dar a partir de uma interação maior entre o mercado de trabalho e a formação dos nossos jovens. Muito obrigada, professor Washington. Vamos ouvir, então, agora a resposta do professor André Stabile. Para os senhores que estão nas escolas de educação superior, e especialmente para os cursos de administração pública, é muito importante lá na matriz daqueles cursos, para os professores especificamente, falar muito sobre fragmentação de políticas públicas. Esse é o nosso maior drama. A meta 3, professor Gilberto, do PNE, assim como várias outras, já não foram cumpridas. Lamento informar, uma tristeza informar isso, mas a maioria delas não será cumprida. Por quê? Por causa da visão ainda pouco sistêmica e da fragmentação das políticas. Se você diz que você pretende universalizar até 2016, no tempo passado,
o atendimento escolar para a população de 15 a 17 anos, e isso já não foi cumprido, significa que a política pública foi desenhada de maneira fragmentada. O maior problema de todos os estudos de políticas públicas do mundo fala que o maior problema das políticas públicas é a fragmentação. Se você não garante financiamento para isso, por exemplo, como é que os secretários e governadores, especialmente responsáveis, né, pela implementação desta meta 3, vão conseguir entregar o entregável em cima da mesa? Como é que eles vão dizer assim, conseguir cumprir a minha responsabilidade do Plano Nacional de Educação? Então, o que é necessário fazer? É necessário ter a coragem de olhar para o financiamento da educação, para eliminar aquelas áreas de sombra que estão lá e que, infelizmente, desviam recursos da educação para outros interesses. Vai ter que ter essa coragem, gente. Em algum momento, nós vamos ter que enfrentar com clareza a transparência dos orçamentos de educação para financiar as coisas que precisam acontecer em sala de aula. Não tem outro caminho. Nós podemos divergir, podemos até divagar um pouquinho, mas sem clareza do caminho do dinheiro, do caminho dos recursos públicos, da arrecadação, lá do CIAF, de como funcionam aqueles 28 módulos que distribuem praticamente todo o dinheiro do orçamento do país, se a gente não tiver clareza e transparência sobre isso, as metas, quase todas elas, não serão cumpridas. É importante, por que chegamos nesse estágio, então? O ensino médio fragmentado, excessivamente curricular de maneira horizontal e pouco integrado às necessidades do entorno, dos arranjos produtivos locais, daquilo que se demanda de técnicos e de pessoas que têm essa formação para imediatamente estarem engajadas no mercado de trabalho, é óbvio que, mais uma vez, fica evidente que esta fragmentação do pensamento em políticas públicas não vai trazer bons resultados. É uma situação complexa, é um desafio complexo, e a gente tem que pensar de maneira integrada. É isso. Muito obrigada, professor André. Então, diante desse imprevisto que nós tivemos durante o debate, professor Stavros, o senhor está melhor? Bastante. Vamos fazer assim, então. Nós daremos agora 2 minutos para o senhor concluir a primeira pergunta relacionada à educação básica. Em seguida, o professor Gilberto Garcia irá repetir a pergunta sobre ensino médio e o senhor terá os seus 3 minutos conforme o debate, ok? Ótimo. Então, vamos contar a partir de agora, para então, o senhor concluir sobre a educação básica, 2 minutos é com o senhor. Ok. No nosso plano, a gente prevê erradicar um processo de erradicação do analfabetismo no país. Não se consegue isso se não trabalharmos na melhoria do ensino fundamental na base, lá no município, dando condições para que o professor seja formado, principalmente, adequadamente, em português e que possa fazer com que isso seja o seu processo de formação. Nossa, meu Deus. Vamos esperar vamos esperar, né, que ele melhore, que ele se recupere. Tem certas situações, né? A gente entende, né, que o partido quer realmente divulgar suas propostas de educação, mas numa situação como essa a gente não tem como prever, não é mesmo?